Fala pessoal, tranquilão com vocês aí? Tudo bem aí? Eu espero que sim. Pessoal, bora para mais uma aulinha sinistra de redação nessa segunda-feira? Vocês estão preparados? Que o tema hoje é muito importante, hein? Vocês vão entender o porquê. Então, pessoal, o que que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar da introdução, pessoal. Ai, que delícia! A gente vai falar também da tese e do tema, né? Como que a gente vai construir o nosso projeto de texto em cima disso, né? Que é o início das nossas ideias, é o início da nossa apresentação textual. Então, pessoal, você deve estar aí se perguntando, mas Matheus, o que que é uma introdução? A introdução é um texto breve que antecede a obra escrita, né? Então, ele serve para você apresentar as suas ideias, né? Apresentar ao leitor o que vai ser discutido ao longo do texto, certo? Dito isso, como que eu faço uma introdução, Matheus? Bom, primeiramente, pessoal, nós temos que entender que toda introdução tem uma estrutura, toda introdução tem um tipo, tem um estilo, tem uma técnica, né? Então, é, eu vou mostrar para vocês aqui uma estrutura básica, né, de uma introdução, né? E depois eu vou demonstrar a vocês como que se abrange a tese e como que se abrange a temática, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente aqui, ó, isso aqui, né, é um esqueleto de uma introdução, certo? Então, basicamente, o que acontece aqui? Eu coloco um repertório sociocultural logo no início, né, um dado estatístico, um filme, um livro, um pensador, seja lá o que for. Depois eu coloco, termino a minha ideia, né? Coloco um conectivo, né? Desenvolvo a minha introdução, trago para a realidade, apresento o tema, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se o tema for epidemia oculta, as mazelas e a importância da saúde mental diante da sociedade brasileira, certo? Que é o tema que eu passei para vocês escreverem lá. Aqui vocês apresentam o tema, né? Por exemplo, a importância, os problemas, né, da saúde mental. Em segundo ponto aqui, ó, você coloca um ponto final, vem com um segundo conectivo, né? Apresenta a sua tese. Calma, eu vou falar o que é tese um pouquinho mais para frente, tá bom? Aí você finaliza a tese, coloca um terceiro conectivo, finaliza a ideia central do seu texto e mostra aqui o corretor do seu projeto textual. Beleza? Mais ou menos, isso é mais ou menos é, o esqueleto de uma introdução. Tranquilos? Professor, você falou, ah, aqui vai sua tese, que não sei o quê. Mas que porra é essa de tese, professor? Calma, vou falar para vocês. A tese, pessoal, é onde você dá a sua visão de mundo diante do texto que você vai escrever, certo? Então aqui entra a sua opinião, entra aqui o seu direcionamento, né? O que você vai desenrolar durante a sua argumentação, entenderam, pessoal? Então a tese, ela é um ponto principal da introdução e da redação em si, né? Porque o que acontece? Se você não coloca uma tese, o leitor ele não vai entender de primeira, né, o que você vai desenrolar durante o seu texto. Então, basicamente, você não apresentou, né? Você não fez uma apresentação. Não adianta você pegar um repertório sociocultural, falar lá, sei lá, de Durkheim, o suicídio, certo? Ah, Durkheim só abre o suicídio, papapá, babá, desenvolveu tudo sobre Durkheim. Beleza, e aí? Mas e a sua opinião diante da temática, por exemplo? O que, que adianta você falar de um repertório e não colocar, né, a sua visão de mundo? Outra coisa, pessoal, aqui na tese é onde você dá o seu direcionamento do tema. Então, na tese é importante que você coloque as palavras-chave lá da temática, entenderam? Então, se o problema né, se a temática é epidemia oculta,
a importância e as mazelas da saúde mental na sociedade brasileira. Se você não colocar a importância, né? Se você não escrever isso na sua tese, a importância da saúde mental se dá por isso, por isso e por isso. As mazelas da saúde mental se dá por isso, por isso, por isso. Você está tangenciando o tema, certo? Então, a introdução serve para isso, para você pegar o tema, para você colocar as palavras-chave durante a sua introdução e direcionar a sua escrita, beleza? Aí você deve estar se perguntando aí, professor, eu tenho um problema, né? Como que eu desenvolvo um tema que eu não conheço? É, pessoal, é complicado. Eu sei que é. Mas eu vou dar para vocês aqui alguns passos, né? Eu espero que vocês compreendam e consigam empregar isso no texto de vocês, né? É, continuando, né, com o tema exemplificado sobre a saúde mental, vamos pensar juntos aqui. Eu não conheço nada do tema, mas o que que você deve fazer aqui então? Você deve fazer algumas perguntas, né, e respondê-las não só na sua introdução, mas durante todo o seu texto, certo? Por exemplo, qual que é a importância da saúde mental? É um ponto a se levantar, né? Quais são os problemas, certo? Que a falta da saúde mental causa na sociedade brasileira, né? Quais são as doenças que são causadas pela ausência da saúde mental, como a depressão, a ansiedade, síndrome de Burnout, né? Estresse, compulsões, certo? Porque os problemas, né, de saúde mental é uma epidemia oculta. Já pararam para pensar nisso? Por que ela é uma epidemia oculta? Por quê? Porque é um tabu no Brasil, certo? As pessoas não discutem sobre saúde mental. As pessoas têm vergonha de falar sobre saúde mental. Quem tem depressão tem vergonha de falar que tem depressão. Ou então os familiares, né? Fala, isso aqui é frescura, isso aí é falta de Deus, isso aí é, né, falta de algumas coisas aí que eu nem vou mencionar o que que é, né? Algumas pessoas chegam a mencionar isso. Então, pessoal, vocês têm que fazer essas perguntas, né? E respondê-las, né? Porque o tema ele traz a importância e os problemas. Então, não adianta você falar só dos problemas. A ausência de saúde mental causa depressão e ansiedade. Beleza. E a importância? Por que que ela é importante na nossa sociedade? Certo? Continuando aqui. A saúde mental está ligada a outros fatores, né? Como trabalho, lazer, né? Família, comida, enfim. O que que eu conheço desse tema? Então, pensadores, né, dados estatísticos, é, textos de jornais, certo? Você pode pegar aqui alusões históricas, né? Você pode pegar referências de séries, de filmes, de histórias em quadrinhos, de livros, né? Outra coisa aqui, pessoal, os textos motivadores, o que que eles estão me falando, né? Qual é o direcionamento que esses textos estão me dando, certo? Outra coisa, eu abordei todas as palavras-chave do tema na minha introdução e durante todo o meu texto? Prestem atenção nisso, pessoal, porque eu tenho pegado umas redações aí que só fala dos problemas, aliás, nem apresenta os problemas na introdução, desenrola mais ou menos ali na argumentação e fica por isso mesmo. Então, se vocês não abordarem toda a temática, vocês estão tangenciando o tema e isso vai custar a competência 2 de vocês, beleza? Outra coisa que vocês têm que pensar aqui, qual o repertório sociocultural que eu vou usar, né? Não só para introduzir a minha ideia, mas para dar embasamento na minha argumentação, certo? Não adianta você falar 10% dos brasileiros têm ansiedade. Beleza, tá certo. Da onde você tirou isso? Não adianta você falar, afirmar isso para mim. Da onde você tirou isso?
tudo que você for afirmar no seu texto, você precisa ter um embasamento sociocultural, beleza? Você precisa ter um repertório, né? Você precisa ter um argumento de autoridade, certo? Não adianta você ficar falando, 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 achando que está provando algo. Você não está. Aqui na argumentação, né, no texto argumentativo, você tem que provar a sua linha de raciocínio, certo? E você tem que não só provar, mas também desenvolver a sua opinião diante de toda a temática, certo? Então vamos lá, pessoal. Já falei bastante aqui, certo? É, do que da estrutura, né, do tema, da tese, da introdução, certo? Mas vamos falar agora, né, dos tipos de introdução, certo? Você deve estar se pensando aí, professor, introdução tem técnica, tem tipo, tem estilo, tem tudo isso, pessoal. Tem tudo isso, tá? Então vamos lá. Pegando como referência, né, a mesma temática que eu mencionei, a epidemia oculta, né, a importância e as mazelas da saúde mental na sociedade brasileira, certo? Eu desenvolvi algumas introduções para vocês, certo? E essas introduções elas são baseadas em alguns estilos. Por exemplo, tem o estilo narrativo, né? Tem o estilo descritivo, tem o estilo de alusão histórica, né? Tem o estilo também de citação direta e indireta, tá bom? Tem também é, a introdução que exemplifica, né, o que é saúde mental, certo? Ou ela demonstra o que é saúde mental, tranquilo? Outra coisa aqui, pessoal, você deve ter pensado aí, nossa, mestre, se tem tipos de introdução, será que tem tipos de tese? Oh, vocês pensaram corretamente? Também. Temos alguns tipos de tese, pessoal. Nós temos a tese problematizadora, nós temos a tese de contraste, nós temos a tese argumentativa, nós temos o encaminhamento argumentativo, né? Nós temos também a tese responsabilizadora, certo, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou demonstrar para vocês esses estilos, né? Em 6 introduções diferentes que eu fiz, tá bom? E de certa forma, eu vou estar abrangendo todos esses estilos, né? Todos esses tipos, não só de introdução de repertório sociocultural, mas de tese, tá bom, pessoal? A primeira que eu quero mostrar aqui para vocês é essa introdução aqui, tá bom? Eu vou ler com vocês aqui e durante a leitura eu vou explicando algumas coisas, beleza? À esquerda, o lençol está branco. À direita, o lençol está vermelho. Ao centro, um homem morto, com um tiro no meio do peito. Pesado, né? Em sua mão direita, um revólver. Em seu quadro, O Suicida, o pintor Manet deixa explícito a angústia do ser humano e as suas consequências que derivam dela. Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se observar que os cidadãos brasileiros não dão tanta importância para a sua saúde mental. E como resultado, as mazelas, como o findar da vida, é algo recorrente em nossa sociedade. Isso ocorre, principalmente, por causa da ansiedade e da depressão, as quais são epidemias ocultas no mundo odierno. Pessoal, primeira coisa aqui, se vocês repararem, eu faço uma introdução narrativa, né? Eu começo a narrar a cena do quadro, certo, pessoal? O que acontece? Nessa introdução narrativa, o que eu posso usar? Você pode usar aqui filmes, livros, séries, histórias em quadrinhos, quadros, né? Vocês podem usar
folclore, né? Vocês podem usar tudo isso aqui, tá? O que que essa introdução narrativa causa no leitor? Causa expectativa. Isso é uma quebra de clichê, certo? Porque geralmente as pessoas chegam já dando aquele socão assim: ah, ah, o brasileiro não tem saúde mental. Tipo, beleza, essa é a temática, entendemos. Mas tenta trazer um repertório, tenta trazer algo de fora, tenta criar no leitor aquela expectativa de falar: caramba, o que, que vai vir logo após isso? Entenderam, pessoal? Outra coisa aqui, ó. Na minha tese, né, eu falo aqui, ó, eu falo o seguinte: seguindo essa linha de raciocínio, pode-se observar que os cidadãos brasileiros não dão tanta importância, olha lá, importância, para a sua saúde mental. E como resultado, as mazelas, né, esqueci de grifar aqui por acaso, como o findar da vida é algo recorrente em nossa sociedade. Aqui eu já começo a desenvolver a minha tese. A tese mesmo está aqui. Isso ocorre principalmente por causa da ansiedade e da depressão. Tá bom, pessoal? Então, o que eu faço? Aqui eu faço uma tese responsabilizadora. Eu estou responsabilizando a ansiedade e a depressão. A tese responsabilizadora, ela pega o causador, né, de alguma coisa. Então, eu estou responsabilizando a ansiedade e a depressão por ser uma epidemia oculta no nosso país. Entenderam, pessoal? Beleza, vamos para a segunda introdução aqui. Então vamos lá, pessoal. A segunda introdução aqui. Pode-se dizer que a saúde mental é importante, pois ela contempla, entre tantos fatores, a capacidade de sensação de bem-estar e harmonia. Isto é, a habilidade em manejar de forma positiva as adversidades e os conflitos. Nesse sentido, é fundamental o reconhecimento e o respeito dos limites humanos, das deficiências e da satisfação em viver. Contudo, embora a Constituição contemple essa temática no papel, na prática, a realidade é outra. Isso acontece devido a um olhar não aprofundado do Estado em relação a essa questão, ou seja, as demandas da população não são atendidas em sua totalidade. Além disso, no nosso país, ainda existe muito preconceito dos brasileiros no que tange esse assunto, gerando assim mazelas de uma epidemia oculta no Brasil. Pessoal, vocês podem ver que todas as palavras-chave, né, eu estou trazendo na minha introdução. Isso é muito importante, pessoal, porque vocês demonstram ao corretor que vocês entenderam o tema e que vocês estarão direcionando o seu texto, que vocês estarão argumentando em cima de tudo isso que você está abordando na sua introdução. Beleza? Vamos lá. O que eu fiz aqui nesse exemplo de introdução? Essa introdução, pessoal, ela é uma introdução descritiva, né? Então, eu faço uma definição, né, do que é saúde mental, né? Eu faço aqui, ó, eu defino, ó, bababá, bababá, vou definindo o que é saúde mental. Tranquilo? Em contrapartida, né, o que eu faço aqui como tese? Eu uso uma tese de contraste, certo, pessoal? Por que ela é uma tese de contraste, pessoal? Porque eu falo aqui, ó, embora a Constituição contemple essa temática no papel, na prática a realidade é outra, né? Eu estou falando que a nossa Constituição assegura, né, a saúde a todos os cidadãos. Contudo, né, se vocês pararem para analisar, a demanda da psique humana, ela é muito elevada no nosso país. Se vocês buscarem alguns dados aí, vocês vão ver que 10% da nossa população, mais ou menos, tem crise de ansiedade. E toda pessoa que tem crise de ansiedade pode desenvolver, certo? Depressão, tá bom? 4/5 das pessoas que têm depressão têm ansiedade. Mas enfim, em contrapartida também a esse contraste, eu trago, né, que os brasileiros, eles têm
preconceito em procurar, né, a ajuda profissional. Tá bom, pessoal? Então, eu pego aqui que a Constituição assegura, mas não atende, certo? E eu pego que os brasileiros têm o problema, mas não procuram a solução. Vocês estão vendo que eu faço um contraste? Vocês conseguem reparar nisso? Beleza, pessoal? Tranquilo, então? Vamos para a terceira introdução aqui, pessoal. Essa introdução, ela é uma alusão histórica, né? Muitas pessoas gostam de usar esse estilo, é bem usado, né, pela grande maioria das pessoas, mas é uma introdução muito boa se você souber usar, tá bom? Então vamos ler. Depois da primeira revolução industrial, o ser humano passou a ter a sua vida alienada pelo labor. O labor, pessoal, é o trabalho, tá bom? É só um sinônimo para trabalho. Nesse contexto, as pessoas exerciam funções repetitivas por longos períodos de tempo, além de ter pouco tempo para descanso. Hoje, não diferente do passado, os brasileiros são consumidos pelo excesso de trabalho e pela pouca perspectiva de ascensão social. Dessa forma, a relevância da saúde mental, aqui, né, eu troquei importância por relevância, é colocada em xeque. E as mazelas, como a síndrome de Burnout e a depressão, são rotineiras na sociedade atual, trazendo à tona uma epidemia oculta na nossa sociedade. Tá bom, pessoal? Então aqui, né, por que eu trouxe primeira revolução industrial? Porque a partir daqui, né, o nosso sistema capitalista, de certa forma, ele foi mais, como que eu posso dizer, ah, evidente, né? A partir da primeira revolução industrial, o sistema capitalista começou a ser mais evidente, certo? O que acontece? Para as pessoas sobreviverem, elas precisam trabalhar, né? Porque elas não conseguem mais tirar a sobrevivência da terra, pois a terra não é mais delas, é de alguém, certo? Então, o cidadão ele fica alienado diante do trabalho dele para poder comer, né? Para poder ter um teto para dormir, certo? Só que de certa forma, se vocês pararem para analisar no contexto atual, grande parte das pessoas conseguem sobreviver, certo? Só que por outro lado, né, a ganância pelo capitalismo, a ganância em ter bens materiais, faz você ter uma exceção de trabalho, certo? E essa exceção, né, esse excesso de trabalho, traz problemas como a síndrome de Burnout, né? Se vocês tiverem curiosidade, depois eu recomendo que vocês vão dar uma pesquisada nessa síndrome aí. E por consequência, né, como todo problema, pode derivar uma depressão, correto, pessoal? Tá bom? Então eu faço uma alusão histórica. Em paralelo a isso, pessoal, eu faço uma tese argumentativa. Por que eu faço uma tese argumentativa? Porque eu aponto, né, o que eu vou falar durante a minha argumentação, certo? Então, se vocês repararem aqui, ó, que eu falo que a relevância da saúde mental é colocada em xeque e que isso causa problemas. Estou argumentando já. Eu estou dando indícios, né, da minha argumentação. E, em paralelo a isso também, eu falo, né, que um desses problemas é a síndrome de Burnout e a depressão. Então, de certa forma, eu vou direcionando o meu texto, certo? Eu já direciono a minha argumentação. Beleza. Entendi, professor. Gostei muito, mas sabe, achei difícil escrever esse tipo de introdução narrativa. Porra, descritiva eu tenho que saber como que define o negócio. Eu não sei a definição, vai ficar complicado. Pô, professor, também esqueci aqui uma alusão histórica. Tá tranquilo, pessoal, tá tranquilo. Puta, professor, só lembrei de um filósofo. Tranquilo. Isso aqui é pra vocês, então. Olha só, que legal, hein? Pessoalzinho aí que gosta de usar citação direta, tem uma regrinha, né? Uma convenção, digamos assim,
que vocês coloquem o pensador primeiro, né? Depois vocês coloquem entre aspas a citação, tá bom? Porque senão fica um pouco confuso vocês colocarem o pensador depois da citação, beleza? É só uma convenção. Vamos lá? Segundo Freud, é impossível enfrentar a realidade o tempo todo, sem nenhum mecanismo de fuga. Beleza. Abre aspas, fecha aspas, segundo Freud, tranquilo. Nesse sentido, pode-se entender a importância da saúde mental e as suas consequências. Ó, eu desenvolvendo já minha introdução, pessoal. Eu não peguei só a citação e paf, tá aqui não, ó. Vou desenvolvendo, beleza? Já estou quase apresentando a minha tese já. Então, vamos lá, retomando aqui. A importância da saúde mental e as suas consequências quando ela não é tratada corretamente. Diante disso, muitos brasileiros, por não procurarem ajuda profissional no que tange a psique humana, buscam alternativas para controlar a ansiedade e a depressão. Tá? Essa fuga alternativa leva às mazelas, como o transtorno alimentar e a compulsão por compras, coisas que são ocultas, mas de grande impacto na nossa sociedade. Beleza, pessoal? Tá? Eu vou para a segunda introdução aqui, que é uma citação indireta, né? É o que eu prefiro. Por que eu prefiro uma citação direta? Porque a partir da citação direta eu consigo desenvolver também as minhas ideias diante do pensamento do autor, tá bom? Mas basicamente a segunda, né, introdução aqui por citação é parecida, tá bom? Vamos lá? Consoante Freud, o homem precisa de alternativas físicas, sociais e mentais para manter a saúde intacta, seja ela mental ou não. Vocês conseguem perceber a sutileza que eu coloco as minhas ideias também? Né? Eu falo aqui de alternativas físicas, sociais e mentais. Né? Não foi exatamente isso que Freud falou. Isso é uma opinião minha. Mas, de certa forma, eu uso a ideia central dele para direcionar a minha argumentação. Entenderam? Beleza, professor. Entendi. Continua aí, porque você está enrolando demais. Calma, eu sei, mas é para tentar explicar para todos, né? Traz consequências que podem ser reversíveis ao longo do tempo. Beleza. Diante disso, muitos brasileiros, por não procurar ajuda profissional em relação ao mundo metafísico, né? O metafísico é o mundo das ideias, é a nossa mente, né? Buscam alternativas para controlar a ansiedade e a depressão, semelhante ao direcionamento que eu estava fazendo na outra introdução, certo, pessoal? Essa fuga alternativa leva às mazelas, como o transtorno alimentar e a compulsão por compras, coisas que são ocultas, mas de grande impacto na nossa sociedade. Pessoal, só resumindo aqui, né? Eu fiz uma citação direta e uma citação indireta, certo? E se vocês repararem, né? Eu fiz uma tese problematizadora, certo? Por que eu usei essa técnica? Essa técnica, pessoal, é, ela dá para mim respaldo, né? Para mim falar das consequências da saúde mental quando ela não é olhada corretamente, certo? Então eu pego que ela causa ansiedade e depressão, né? E eu problematizo isso. O que a ansiedade e a depressão também causam? Aí eu venho com um transtorno alimentar e compulsão por compras, né? Eu consigo abrir ainda mais um argumento que eu já tinha consolidado, certo? Então eu pego isso, problematizo e trago, né, para uma realidade de fuga dessas pessoas, certo? Beleza, professor, entendi, mas você teria outro exemplo para me dar?
Mas é claro, meu querido e minha querida. Vamos lá? Essa é a última introdução, beleza, pessoal? De acordo, vamos lá. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o líder mundial de pessoas com ansiedade, sendo que cerca de 10% da nossa população tem esse transtorno. Nesse contexto, esse dado, de certa forma, ressalta a importância da saúde mental na nossa sociedade brasileira. Além disso, sob esse aspecto, cabe analisarmos as principais mazelas e possíveis soluções para esse impasse, isto é, elucidar a predominante epidemia oculta no país. Pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma introdução exemplificativa, né? Então eu trago um dado estatístico. Aqui vocês podem trazer também o que? Notícias de jornais, certo? Dados como a OMS, dados como o IBGE, certo? É aqui que vocês colocam as estatísticas, basicamente. É um estilo, né? É um tipo, é uma técnica, beleza? Outra coisa, pessoal, a minha tese aqui foi uma tese de encaminhamento argumentativo. Aqui eu dou uma cotovelada na cara do corretor. Por que eu estou dando uma cotovelada na cara do corretor? Porque aqui eu mostro para ele que eu tenho um projeto de texto, certo? Como que eu mostro para ele isso? Eu falo aqui, ó. Além disso, sob esse aspecto, cabe analisarmos, certo? Quer dizer, que eu vou desenvolver isso, certo? Durante o meu texto, as principais mazelas e possíveis soluções para esse impasse. Quer dizer, que lá no fim do meu texto, certo? Vai ter uma proposta de intervenção. Aí você vai falar assim, mas Matheus, isso é óbvio. O edital do Enem pede isso. Eu sei, mas você já está deixando claro isso, que você vai ter uma solução. Então, esse encaminhamento argumentativo seria muito interessante vocês fazerem isso, né? Cabe analisarmos as possíveis causas, consequências e soluções dessa mazela. É um puta do encaminhamento, beleza? Então aqui não tem como o corretor tirar ponto de vocês, pessoal, tá bom? Não tem. É impossível. Pelo menos na introdução, vocês contemplando todas as palavras-chave da temática, né? Vocês fazendo uma tese, né? Deixando claro a sua opinião, deixando claro o seu projeto de texto e trazendo também um repertório, né? Seja ele descritivo, um repertório de alusão histórica, uma citação, não importa. Mas tragam alguma coisa, não sejam diretos, tá? Tem algumas pessoas que é direto demais. Ah, existe o problema no Brasil, beleza, nós sabemos disso. Mas o que você pode trazer de fora para exemplificar, né? O que você pode trazer de fora da caixa? Por exemplo, o quadro, igual eu fiz o sistema narrativo lá, né? Aquilo, pô, a pessoa lê aquilo ali, caramba, que é isso, velho? Que esse cara vai falar, meu? Isso causa impacto no leitor, certo? E durante todo o texto de vocês, peguem o que vocês usaram na introdução e usem na argumentação de vocês. Por favor, não usem só coisas na introdução e fica lá. Entendeu? Vocês têm que pegar a introdução para dar um norte e depois exemplificar aquele repertório sociocultural que você utilizou na introdução. O que é isso? É um projeto de texto que você está demonstrando ao corretor que o seu repertório sociocultural foi usado com 100% de eficiência. Certo, pessoal? E é isso que a gente quer. A gente quer a nota máxima. Por quê? Porque eu quero o bem de vocês. Eu quero vocês na faculdade. Então eu vou pegar no pé de vocês, tá bom? Não fiquem bravos comigo nas correções, mas eu desejo para vocês tudo de bom, tá bom? O que vocês precisarem de mim, vocês já sabem. Tá aqui o meu Instagram, né? Vocês têm o meu WhatsApp lá, e, enfim. Bora detonar tudo, tá bom? Vamos pra cima deles, vamos encher o corretor de cotovelada na cara, falar assim, caramba, mano, tô tomando aqui não sei da onde, porque esse cara é incrível, essa mina aqui escreve pra caramba, mano. Tá entendendo? É isso que nós queremos. Beleza, pessoal? Até mais.